As luzes frias de fevereiro ainda mal tinham clareado o céu quando colunas de blindados começaram a cruzar a fronteira. E naquele instante, o mundo percebeu que algo muito maior do que um simples conflito regional tinha se materializado. A invasão da Ucrânia pela Rússia não brotou do nada. Ela vinha sendo construída como uma sombra longa e silenciosa, empurrada por décadas de ressentimento, estratégias geopolíticas afiadas e uma sensação profunda, quase paranoica, de perda de controle. Para entender por que a Rússia fez esse movimento, basta imaginar um jogador de xadrez que, por anos, vê todas as peças se aproximando do seu rei, cada vez mais perto, cada vez mais ameaçadoras, até o momento em que ele decide que não vai esperar o checkmate. Ele vai ser o primeiro a atacar. Tudo começa quando a União Soviética desmoronou como um castelo de cartas. Para Moscou, aquele foi um trauma histórico. De uma hora para outra, o gigante vermelho se viu reduzido, encolhido, cercado por novos países que até ontem faziam parte do seu império. Entre eles a Ucrânia menos uma terra enorme, estratégica, com recursos, profundidade territorial e acima do tudo, uma importância emocional imensa para a identidade russa. Na cabeça de muitos em Moscou, perder a Ucrânia foi como perder um pedaço do próprio corpo, e essa ferida nunca cicatrizou. Com o passar dos anos, enquanto a Rússia tentava se reencontrar, a OTAN avançava. Para os europeus, aquilo era apenas expansão diplomática e abertura de mercados. Mas, para o Kremlin, era como assistir tropas inimigas montando acampamento cada vez mais perto da sua porta. Países bálticos, Polônia, Romênia, um a um, antigos parceiros soviéticos foram entrando na aliança militar ocidental. Na narrativa russa, a promessa de que a OTAN não avançaria 1 centímetro para leste tinha sido quebrada, e aquilo alimentava uma mistura de raiva e sensação de cerco. Quando a Ucrânia começou a flertar com o Ocidente, especialmente depois da Revolução Laranja em 2004, e mais tarde, da Revolução da Midon em 2014, o Kremlin interpretou como uma afronta direta. A derrubada do presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych foi vista em Moscou como uma operação orquestrada pelo Ocidente para arrancar de vez a Ucrânia da sua órbita. A Pet Dolly, Putin tomou uma decisão fria e calculada. Se não podia controlar Kiev politicamente, controlaria pelo território. A Crimeia foi anexada sem esforço, e o leste ucraniano mergulhou em uma guerra financiada, armada e alimentada pelo próprio Kremlin. Mas, mesmo após esses movimentos, algo continuava fora do controle russo: o rumo da Ucrânia. Ao longo dos anos, o país intensificou laços com a Europa, reforçou o exército, buscou integrar suas estruturas econômicas e culturais ao Ocidente. A Rússia observava essa aproximação como quem assiste um vizinho levantar um muro cada vez mais alto. Um muro que ameaçava separar de vez dois povos historicamente misturados. Dentro do Kremlin, a narrativa que se solidificou era simples: ou a Rússia agia, ou perderia a Ucrânia para sempre. E para Putin, perder a Ucrânia significava abrir mão de uma peça fundamental no tabuleiro estratégico. Não era apenas orgulho territorial. A Ucrânia é uma rota de gás, um corredor militar decisivo, um amortecedor geográfico entre Moscou e a OTAN. Sem a Ucrânia, a Rússia ficaria exposta. E além disso, havia a dimensão simbólica. Para muitos ideólogos que cercam o governo russo, Kiev era o berço histórico da civilização russo-eslava. Na visão deles, permitir que a Ucrânia seguisse um caminho totalmente independente culturalmente, politicamente e militarmente seria como aceitar que a história fosse reescrita contra Moscou. Com o passar dos anos, as tensões foram escalando. Exercícios militares, declarações inflamadas, sanções, espionagem digital, sabotagem. Cada movimento do Ocidente era interpretado como provocação. Cada reação russa era lida como agressão. Era um círculo que não parava de girar. Quando os Estados Unidos começaram a falar abertamente sobre a possibilidade de a Ucrânia entrar para a OTAN, o Kremlin entendeu que tinha chegado ao limite. Internamente, havia outro elemento poderoso empurrando Moscou para o conflito: a necessidade de consolidar poder. Putin sabia que, com a economia estagnada e o país enfrentando crises sociais, um inimigo externo poderia reforçar seu controle. Nada une mais uma nação do que a sensação de estar sitiada. A propaganda estatal foi moldando um clima quase épico, como se a Rússia estivesse lutando pela sobrevivência contra um Ocidente agressivo que tentava destruir sua cultura, seu território e sua soberania. Em discursos longos e inflamados, Putin defendia que a Ucrânia não era um país real, mas uma invenção bolchevique que no fundo sempre pertenceu ao povo russo. E então veio o momento decisivo. Tropas se concentraram na fronteira durante meses, sob o pretexto de exercícios militares. Satélites mostravam movimentações intensas. Os serviços de inteligência ocidentais avisavam que a invasão era iminente.
mas até os próprios ucranianos duvidavam que a Rússia cruzaria a linha. No fundo, poucos acreditavam que Moscou arriscaria um conflito aberto em pleno século XXI, mas para o Kremlin, a hora tinha chegado. A decisão foi tomada como quem puxa um gatilho que não pode ser desengatado depois. A estratégia russa era clara: derrubar o governo de Kiev em poucos dias, instalar uma liderança aliada e transformar a Ucrânia em um estado tampão obediente. Acreditavam que o povo ucraniano não resistiria, que o exército entraria em colapso, que o Ocidente hesitaria. Em outras palavras, Moscou achava que estava prestes a repetir a Blitz da Crimeia, mas em escala muito maior. Só que o cálculo estava completamente errado. A Ucrânia resistiu, o Ocidente respondeu com força e a guerra se transformou em um conflito longo, custoso e sangrento. Mas, olhando para o motivo da invasão, tudo converge para a mesma raiz: medo e ambição. Medo de perder influência, medo de ser cercada, medo de ver seu passado ruir e ambição de restaurar uma glória soviética que existiu na memória, mas que não se encaixa mais no mundo atual. Para Putin, recuperar a Ucrânia era como ajustar uma peça que faltava no quebra-cabeça do poder. E, mesmo que o mundo inteiro visse a operação como agressão, Moscou a via como defesa preventiva. O mais impressionante é que, no fim, a invasão diz mais sobre a Rússia do que sobre a Ucrânia. Ela revela um país preso entre passado e futuro, entre nostalgia imperial e insegurança moderna, entre paranoia e desejo de grandeza. Um país que acredita que, para sobreviver, precisa controlar tudo ao seu redor. E, quando esse controle se esvai, parte para o ataque. Assim, quando os primeiros tanques cruzaram a fronteira naquela madrugada gelada, o mundo não estava assistindo apenas ao início de uma guerra. Estava assistindo ao resultado de um século de tensões acumuladas, de fronteiras redesenhadas, de identidades violentamente disputadas. Porque, no final, a invasão não foi apenas uma decisão militar. Foi um movimento psicológico, estratégico e histórico. Uma tentativa desesperada de Moscou de manter vivo um poder que já não pertence ao presente. E que talvez nunca tenha pertencido de verdade ao futuro que o mundo tenta construir.